Oi amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vou trazer aqui para vocês algumas dicas para você que está querendo mudar para o Paraguai, que já está se programando e etc. Algumas coisas que aconteceram com a gente e que funcionou ou que não funcionou e eu faria diferente. Então vou compartilhar com vocês essas dicas, porque a gente recebeu alguns comentários essa semana, eu vou até deixar eles aqui. A gente sempre falou em alguns vídeos, né, referente à nossa mudança e sobre eletrodomésticos e etc. E aí sempre surge, né, essa dúvida referente à voltagem. Muita gente pergunta como que faz para mudar, entrar com a mudança no país, etc. Então eu resolvi separar alguns tópicos que eu acho interessante compartilhar com vocês para você se mudar aí, evitando alguns possíveis perrengues que possam acontecer no futuro. Tá bom? Então, o primeiro item que eu já quero aí deixar de alerta para vocês, que foi algo que aconteceu recentemente com a gente, é referente à locação de imóveis. Eu entendo que você ficar vindo, né, várias vezes para cá, para, enfim, deixar tudo arrumadinho para poder vir de vez, não é barato, né? E quem tá vindo para cá quer economizar o máximo, né? Eu entendo, mas é muito importante vocês fazerem essas visitas, essas pesquisas antes de vir definitivo, para evitar um perrengue maior, um gasto maior lá na frente, tá? Então, dito isso, né, já vamos entrar no primeiro item, que é referente à locação de imóveis. Gente, quando vocês forem alugar imóveis ou comprar e etc., não façam isso à distância, porque a foto engana muito, né, do que você tá lá, visitar, olhar e etc. Antes de nós virmos para cá, a gente já tinha ouvido algumas pessoas falarem de que algumas coisas aqui, né, a foto não correspondia à realidade, principalmente em Airbnb. Então, alugar à distância nunca foi uma opção nossa. Mas tem pessoas que conversam com a gente que tem, né, essa vontade, manda até os imóveis pra gente dar uma olhadinha e etc. E aí, o que eu falo pra vocês? Se vocês tiverem alguém que possam olhar o imóvel pra vocês, bacana. Mas se não, gente, não façam essa loucura, tá? Tenta vir antes, nem que seja uma visita rápida, olhar tudo direitinho, por quê? Aconteceu recentemente. Uma inscrita, ela pediu pro Gui, pra gente, né? Mas quem foi o Gui. Dá uma olhadinha em um imóvel que ela tinha visto. E aí, mandou o anúncio do imóvel, não, o Gui deu uma olhadinha. E quando ele foi visitar o imóvel, não era no bairro em que estava o anúncio. O anúncio, se eu não me engano, estava que o imóvel era no bairro São José e a localização real do imóvel não era no bairro São José. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, porque, né, de repente você vai estar pagando mais caro por determinada localização, ou você aluga naquela localização achando que vai ser perto do seu possível trabalho, escola dos filhos, e aí quando você vai de fato ver, é um lugar totalmente diferente. Então, tomem cuidado com isso. Já fomos também visitar imóveis que tinha problema no piso, porém por foto não dava para ver. Então, assim, não cometam essa loucura de alugar à distância, desde que vocês tenham alguém que possa fazer essa visita para vocês, tá? E aí, já vamos pro item número 2, emendando essa questão de aluguel de imóveis, que é referente à fossa. O que acontece aqui? A maioria das casas, elas têm a própria fossa, não é aquele esgoto tradicional, né, que é no Brasil, que sai pela rua e despeja lá nos rios. A maioria dos imóveis usam o sistema para coleta de esgoto por fossa. Então, o que acontece? De tempos em tempos, ali a cada um ano e meio, 2 anos, é necessário fazer a limpeza dessa fossa. O que é simples, se chama um caminhão, ele aspira todo ali, né, a água com a sujeira e pronto, tá limpo. Porém, quando você aluga uma casa, você não sabe, né, como que tá a fossa, você não vai abrir, acho que não tem nem como, né, e olhar como tá. Então, nós recomendamos que assim que vocês alugarem um imóvel, casa, especificamente que apartamento, a própria administradora ali faz esse processo, é mais para casa. Perguntem, né, pro corretor ou pro proprietário
quando que foi feita essa limpeza, se possível, exija que essa limpeza seja feita antes de você entrar. Peça algo que comprove que de fato foi feito. Por quê? Vai dar problema na casa? Não vai dar nenhum problema na casa, mas você pode evitar de ter um gasto a mais no futuro. Então, por exemplo, você aluga uma casa e tem pretensão de ficar um ano na casa. E aí, além de pagar o aluguel, né, ali, algum problema que venha acontecer pela casa, você vai ter que limpar a fossa. E uma fossa que não foi nem você que usou, né, que era de outra pessoa. Então, assim, sempre peçam para efetuar essa limpeza na fossa, para você entrar com tudo bonitinho e evitar que você gaste lá no futuro. Aqui, a gente nunca fez uma limpeza na fossa, mas no Brasil, a gente passou um tempo morando no litoral paulista. Moramos em Itanhaém por um ano e lá a casa era esse sistema de fossa também. E aí chegou um determinado tempo, né, que precisamos fazer essa limpeza. E na época nos foi cobrado R$ 900 para fazer essa limpeza. A gente ainda chorou e conseguimos deixar por R$ 600. Aqui eu não sei a faixa de preço, não tenho nem ideia, mas do Brasil foi esse preço. Então imagine só, é um gasto a mais que pode ser evitado, porque pode ser que você fique um ano e não aconteça nada, mas pode ser que você entre e daqui a 2 meses você precisa fazer essa limpeza. Então exijam, peçam, né, que seja feita essa limpeza antes de você entrar para evitar gastos no futuro, tá bom? O item número 3 ainda é referente ali a imóveis, locação de imóveis e etc. Aqui, gente, não tem muita boca de lobo, como é em alguns lugares do Brasil, né? Eu digo, gente, lugares do Brasil porque eu também não sei se todos os lugares são assim. Eu digo por São Paulo, onde eu morava, né? Então tinha ali a boca de lobo e tal. Em Itanhaém, onde eu morei, também não tinha, por exemplo. Então em Itanhaém tinha muito problema de alagamento, assim, quando chovia, né? Não enchente, mas alagamento ali de ruas e etc. Tinha muito quando chovia. Então eu meio que passei por isso, né? Mas em São Paulo não, porque tem as bocas de lobo e etc. Aqui, na maioria dos lugares, não tem esse sistema de boca de lobo. Então, o que acontece? Quando chove, a água não tem, né, para onde escoar ali e causa-se alguns pontos de alagamento, principalmente em algumas avenidas principais e etc. Então, quando vocês forem alugar um imóvel, casa principalmente, até apartamento, né? Porque se alagar a rua, como você passa? Mas quando for alugar algum imóvel, fiquem atentos a como é a rua. Por exemplo, a rua é reta, a rua é num lugar baixo. Dê preferência por alugar imóveis elevados, né? Ou em uma leve subida, ou olha o entorno ali, de repente é numa rua reta, mas o entorno é inclinado, então você percebe que a água não vai escoar para lá. Evite de alugar em lugares baixos. Então, além de você olhar a rua que você vai morar, o imóvel que você vai morar, dá uma rondada ali no bairro, no quarteirão e faça essa pesquisa para evitar também quando tiver muitas chuvas, né, que isso aconteça. Eu estou aqui vai fazer um ano e eu acho que eu só vi 2 vezes uma chuva forte a ponto de dar pequenos pontos de alagamento, sabe? Desde o tempo que eu estou aqui não é algo comum de acontecer. Mas antes de eu vir pra cá, a gente ficou sabendo que houve uma enchente muito forte aqui. Foi um período que choveu muito acima da média, fora do comum. Se eu não me engano, muitos anos que aconteceu isso atrás, né? Foi algo assim atípico mesmo. E teve várias ruas alagadas, muitas pessoas perderam as casas, né? Mas assim, foi algo que desde que eu tô aqui eu nunca vi acontecer. E quando viemos pra cá, a gente sempre perguntava pros vizinhos se era muito comum alagar, como que eram as chuvas e tal. E todos falaram a mesma coisa, que essa enchente muito grande que aconteceu aqui em Cidade do Leste, que eu tô em Cidade do Leste, não era comum, que foi algo muito atípico. Então, mas fica um alerta, né? Como eu disse, não é sempre que chove que causa isso, é algo muito... Foram, né, 2 vezes assim, e foram chuvas bem fortes e longos dias de chuva, mas pode ser que aconteça. Então, para evitar também, façam essa pesquisa da localização, né, para evitar problemas lá no futuro.
Outra dúvida também frequente que vocês sempre perguntam pra gente é referência de bairro. A gente tem, se eu não me engano, são 3 vídeos que fizemos aí recomendando alguns bairros pra vocês. Mas os bairros em que conhecemos, tá? Eu não posso falar outros porque tem uma limitação ali do que eu conheço. Então, dentro do que eu conheço ali, eu posso recomendar pra vocês até ali do microcentro. Tem algumas partes do microcentro que são residenciais, então assim, não tem aquela muvuca, sabe? Embora tenha muito fluxo de carro, né, que às vezes os turistas procuram ruas para parar, mas não tem o comércio, né? O comércio ele é muito centralizado ali num ponto principal, então os arredores são residenciais, então a gente recomenda desde ali até o quilômetro 7, Cidade Nova, que foi onde a gente ficou. Então todos os bairros ali, né, dentro desse raio de 7 quilômetros, podem vir tranquilos se vocês acharem algo. São bons bairros, são bairros seguros, são bairros que têm boas escolas, que têm supermercado, que têm farmácia. São bairros com avenidas principais muito boas, então você, dependendo ali da sua localização, você consegue fazer algumas coisas caminhando assim. Então, do quilômetro 1 ali, do microcentro até o quilômetro 7, são bairros que recomendamos, tá? E aí, ainda dentro desse assunto doméstico, vou falar sobre até os 2 comentários, né, que foram feitos em vídeos nossos, que é uma dúvida que a gente também tinha e outras pessoas têm, que é referente à voltagem de eletrodomésticos e etc. Aqui a voltagem é 220, né? Então, sendo 220, a gente pensa, eu tenho algumas coisas que são bivolt e vai funcionar. Mas aí que está a pegadinha, gente. Nem tudo que é 220 vai dar certo aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui com um secador. Esse secador, ele é 220, mas ele é 220 volts com 60 Hz. Vê se vocês conseguem ver. Eu acho que tá invertido. Eu vou colocar a foto dele pra vocês darem uma olhadinha. E aí, o que acontece? Os hertz, eu acho que é hertz, tá? Daqui não é 60 como no Brasil, é 50. Então, o que acontece? O seu, né, seu eletrônico, item, ele vai funcionar se ele for 220. Porém, a vida útil dele vai cair muito. Esse meu secador, eu comprei aqui, e aí eu não me atentei a esse detalhe. Mas eu sei que não dá certo. Por quê? Assim que nos mudamos, eu comprei uma pipoqueira, essas pipoqueiras de pôr na tomada também, e ela era 60 Hz também. Hertz. E eu só fui descobrir que não dava certo porque com 6 meses de uso, ela queimou, ela pifou. E compramos aqui também. Porém, na época que a gente comprou, a gente nem se atentou a isso. Porque eu pensei, se tá vendendo aqui, é porque vai dar certo. E eu não me atentei a isso. E ela queimou. Então, assim, você vai trazer o seu produto que é bivolt? Pode trazer. Ele vai funcionar? Vai. Mas a vida útil dele vai diminuir muito. Igual, esse meu secador aqui, ele é muito novo. Acho que ele tem uns 2 meses. E eu não prestei atenção mesmo. Cometi o mesmo erro. E o que acontece? Eu estou evitando usá-lo para não queimar. Porque o que eu vou fazer? Eu vou comprar outro, que é 60 Hz. E esse aqui eu vou tentar vender no Brasil, ou tentar vender para minha família, ou deixo, né, para quando eu for pro Brasil levar ele, não sei. Mas eu não vou usar porque eu sei que ele vai queimar. Eu já passei por isso. Então, o que acontece? Tem gente que fala, eu quero levar minha geladeira, meu fogão e etc. Vocês podem trazer, só que ele vai funcionar por pouco tempo. Então, você vai acabar, infelizmente, perdendo o seu eletrodoméstico. Então, o que eu recomendo? Vendam aí no Brasil. Por mais que você venda, obviamente, menor do que você comprou, pelo menos você vai ter um dinheiro, né, para comprar alguma outra coisa, para inteirar em outro produto o mesmo item. E no meu ponto de vista, é melhor você fazer isso, você vender e pegar um dinheiro, né, mesmo que seja menor, do que você trazer e perder. Porque se você perder aqui, se ele queimar aqui, já era, você vai ter que comprar outro de qualquer jeito. Então, eu recomendo isso. Vendam tudo que vocês têm e comprem coisas aqui. Mas, quando vierem comprar aqui também, se atentem a isso. Eu vou deixar a foto também do meu liquidificador,
que ele é 50-60, então fica até Hertz, né? Então fica até outra dica. Quando vocês estiverem vindo pra cá, dê uma olhadinha nas coisas de vocês, bem nessa etiquetinha que eu mostrei o secador, né? Fica aqui a etiqueta. Normalmente, os outros produtos ficam sempre assim, perto do motor, então aí você consegue ver. Tem algumas coisas que são 50/60, aí vai dar certo. Você vai trazer pra cá e não vai acontecer nada, não vai queimar, vai dar certo. E essa coisa de queimar também funciona mais, se aplica mais às coisas com motor, né? Assim, tipo, coisa com motor. Que tem esse problema de queimar. Se não for de motor, não tem problema. Vai durar, vai ter uma vida útil maior. Óbvio que vai reduzir um pouco, mas não vai ser tão ruim quanto essas coisas de motor, tá? Então fica aí a dica para vocês, vendam tudo, que é melhor vocês terem aí um pouco de dinheiro da venda do que acabar perdendo tudo aqui. Bom, e agora vamos falar de carros, né? A gente sempre ouviu ali que quando você compra um carro aqui, você já sai com o carro, o que é bem diferente do Brasil, né? Que você compra, tem que esperar um tempo e tal. Aqui não, gente, aqui você comprou, pagou, levou. Simples assim. O que acontece é que o documento do carro, que eles chamam de... Ai, agora eu não sei se é documento verde, carta verde, alguma coisa verde, que é o documento do carro mesmo, né? No Brasil agora é tudo ali no celular, mas antes tinha aquele documentinho verde do carro. Então, é igual daqui, né? Muda o país, etc, mas é basicamente aquele documento. Aquele documento que é o que te permite, né, sair aqui do Paraguai com segurança, ele leva em torno de 20 dias para ficar pronto. Então, se você vem para cá com a intenção de já comprar um carro e trabalhar no Brasil, ou ficar indo muito para Foz, se programem para ficar em torno de 20 dias aqui no Paraguai. Dentro desse prazo, você não pode sair com o carro. Ah, mas eu quero. Você pode ir, mas assim, se você for parado, você vai ter um problema muito grande. Então, é melhor você se programar e evitar que algo aconteça, né? Do que, sei lá, no pior dos casos, perder o carro, tá? Então, assim, você compra o carro, você tem ali o recibo de compra e venda, tudo bonitinho, pode circular no Paraguai à vontade, não tem problema nenhum. A questão mesmo é o documento verde, né? Você fazer essa saída, né? Do Paraguai para o Brasil, para Foz. Então, você fica ali 5 dias, meio limitado, né? A ficar aqui. Então, façam essa programação também, porque nós pensávamos que seria um prazo menor. E o Gui precisou ir para o Brasil algumas vezes de mototáxi, ficar atravessando a ponte até a pé, às vezes, porque alguns mototáxis que ele pegava não cruzava a fronteira, tipo, de aplicativo, sabe? Ele pegava em casa, na porta de casa, e ia pra lá, e aí ele tinha que ficar ali na ponte, né? Atravessar a pé e pegar outro mototáxi pra onde ele precisava ir. Então, façam esse planejamento aí para vocês não precisarem passar por isso. Ou se vocês vierem com o carro brasileiro de vocês, não vai ter problema nenhum, né? Mas aí quando vocês venderem e comprar um carro paraguaio, também façam esse planejamento, tá bom? De 20 dias aí para poder circular no Brasil. Ainda ali, falando de carro, um assunto polêmico também é referente à CNH. Vocês podem dirigir aqui tranquilamente o carro brasileiro de vocês com a CNH brasileira. Não precisa ter a CNH paraguaia para dirigir o carro brasileiro de vocês. E vocês vindo como turistas, vocês podem alugar tranquilamente ali o carro em locadoras, assim como qualquer outro país do mundo. Se você vai viajar para os Estados Unidos, você não precisa tirar a sua CNH, sua habilitação lá para poder dirigir, porque você está como turista. Aqui é a mesma forma, você pode alugar um carro e dirigir tranquilamente. O que você não pode é comprar um carro paraguaio no seu nome e dirigir com a CNH brasileira. Para você dirigir um carro que não é locadora, um carro particular, você precisa ter a CNH paraguaia. Então tomem cuidado, gente, não pode dirigir carro paraguaio com a CNH brasileira, a não ser que você esteja lá com o seu permisso, alugue numa locadora, direitinho, a não ser que você esteja mesmo como turista. Aí beleza, tranquilo. Mas você morando aqui, você não pode ter o seu carro, tá? E dirigir com a CNH brasileira. E para ter a CNH brasileira, paraguaia, para ter a CNH paraguaia, você precisa ter a sua cédula de identidade,
tá? Então, precisa ali dar entrada na sua imigração, tudo bonitinho, tirar a sua cédula de identidade e aí sim tirar a sua CNH paraguaia, tá? Se você tá nesse processo ali de documentação, a gente recomenda a Dona Marina, uma despachante de confiança nossa. Para os antigos aí, sabe que ela tá com a gente desde o começo ali do canal, desde antes do canal, na verdade, ela tá com a gente. Então a gente confia de olhos fechados no serviço que ela faz. Ela é paraguaia, então, além de prestar esse tipo de serviço para brasileiro, ela presta serviço também para paraguaio. Ela é contadora, ela é uma pessoa assim extremamente qualificada para fazer documentação com agilidade, segurança e qualidade. Tá? Então, se você tá ali nesse processo, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, entra em contato aqui pelo QR Code que tá aqui na tela, que tenho certeza que vocês serão atendidos com o maior carinho do mundo. Eu vou deixar também o número escrito, porque algumas pessoas falaram pra gente que tem dificuldade ali com QR Code e tal, então eu vou deixar o número escrito e você entra em contato como você preferir. Ou aponta a câmera pro QR Code ou digita ali o número no celular, que vai dar no WhatsApp do mesmo jeito, tá bom? Então bora voltar pro que interessa, né? Outra coisa que a gente recomenda também, caso você venha com carro brasileiro, a gente sabe que muita gente que vem pra cá não vem com a pretensão de trocar de imediato de carro. Quer ficar com o carro brasileiro um tempo. Nós iríamos fazer isso também. A nossa intenção era vir com o nosso carro brasileiro e ficar aqui um tempo. A gente ia tentar vender por um valor ok e tal. Não tínhamos pressa de trocar de carro. Porém, precisamos comprar um carro paraguaio de imediato porque ficamos sem carro. O nosso carro foi furtado, então a gente estava sem, precisava comprar. Preferimos já esperar e já comprar um paraguaio do que comprar um brasileiro e depois perder mais dinheiro na revenda e etc, tá? Então, se você vem pra cá com carro brasileiro, pode vir tranquilo, não precisa ter pressa para vender. Ainda mais se você ficar aqui na fronteira, é muito comum, né? Ter essa movimentação de carro brasileiro, então você não vai ter problema. O que nós recomendamos é que você tenha o seguro carta verde. Por quê? Os seguros do Brasil, a maioria, né? Acho que todos, deve ter um ou outro, mas assim, nós meros mortais, a maioria dos seguros que nós temos a capacidade de pagar só cobre ali no Brasil, né? A área de cobertura é no Brasil. Então, se acontecer alguma coisa, você tá ali totalmente sem saída. Então, façam com a sua própria seguradora o seguro carta verde, porque o seguro carta verde, ele resguarda terceiros. Então, não que vai acontecer algo, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, você tem ali uma garantia, tá? Isso também é meio que um item obrigatório, né, para você circular aqui no Paraguai. Tem pessoas que falam, mas eu não quero fazer, mas a gente recomenda, tá? Até para amigos nossos que vieram para cá recentemente passear, conhecer. A gente falou, não, faz o seguro, é baratinho, tá? Você entra em contato ali com a sua corretora ali, ou até mesmo pela internet você consegue fazer. E é melhor estar resguardado de todas as formas, porque é nesses momentos que as coisas que não devem acontecer, acontecem, né? Sempre assim. A lei de Murphy. Então, tenham essa preocupação, tá? Em fazer o seguro se o seu carro for do Brasil. Quando você comprar o carro paraguaio, a maioria dos seguros já tem a carta verde inclusa, então você não precisa se preocupar se você for para o Brasil, precisar fazer. A maioria, quando você vai fazer ali a cotação, já está incluso a carta verde. E também na verdade, a maioria também tem a opção que cobre no Brasil, na América Latina, só que aí encarece um pouco o seguro. E aí você escolhe qual você vai querer. Mas a grande maioria, sim, eles daqui do Paraguai, tá? Quando você estiver com o carro paraguaio, a maioria já vai ter esse serviço e você não vai ter esse problema. Essa questão do seguro carta verde é mais para quem vai circular por aqui um tempo com carro brasileiro, tá bom? E aí, ainda falando sobre carro, vou falar um pouquinho de locação de carro no Brasil para o Paraguai, tá? Porque foi algo que aconteceu com a gente. A maioria dessas locadoras grandes, de grandes nomes e tal, ela não permite que você alugue o carro no Brasil e entre no Paraguai. Eu digo isso porque, já falei, né, agora há pouco, o nosso carro foi furtado. Então, quando a gente se mudou, a gente precisava de um carro para poder trazer a mudança e etc. para cá. E foi muito difícil achar uma locadora que permitisse a entrada em outro país. Simplesmente não achamos. E aí, o que a gente teve que fazer? Alugamos um carro. Viemos até Foz com esse carro.
Quando chegou em Foz, a gente descarregou o carro, alugamos um Airbnb, descarregamos o carro e alugamos o carro em uma concessionária pequena aqui de Foz, para poder entrar no Paraguai. Então, se acontecer, né, de repente, eu tenho muita mudança, então eu vou dirigir no meu carro e minha esposa vou alugar outro para minha esposa dirigir. Então, sempre perguntem se pode entrar no Paraguai. Eu acredito que a grande maioria não vai poder. Mas chegando aqui em Foz, não bastante, mas tem algumas que permitem, né, você entrar no país com outro carro. Então, aí vocês fazem essa migração que a gente teve que fazer. Por que que eu tô falando isso? Porque teve um caso também de uma pessoa que veio pra cá e o carro tinha rastreador. E aí o que que aconteceu? O rastreador simplesmente ali na Ponte da Amizade parou o carro desligou e a pessoa não conseguiu entrar. Então, de repente, você aluga e fala assim, eu vou entrar mesmo assim. Só que aí o rastreador não te permite entrar aqui dentro. Então é melhor você fazer tudo certinho ali, para evitar, né, chateação, ligar ali para corretora e etc. E enfim, né, tem que ativar de novo o rastreador. Então, para evitar isso, façam dessa forma. Se você for alugar carro, alugue. Se não permitir que entre no país, em outro país, desce em Foz, entrega o carro, né? Óbvio, vocês vão ver se tem filial da locadora que você alugou para poder devolver. E ali em Foz, vai numa concessionária que permita fazer essa entrada e aí vocês entram de forma tranquila, evita dor de cabeça, evita transtorno, tá bom? E o último item é referente ao Guarani. O Gui, ele sempre fala isso, mas é sempre bom enfatizar. Gente, o Guarani, ele acompanha o dólar. Então, o dólar subiu, o Guarani sobe perante o real. Hoje, o real perdeu muito valor, infelizmente. Então, tomem cuidado com as grandes ilusões, tá? O Guarani, ele não é o que ele era antes. Então, tudo acaba, quando você acaba convertendo ali o valor de imóveis, carros, comida e tudo, os itens ali, né, de necessidade básica, quando você coloca na ponta do lápis, tudo vai dar uma encarecida maior. Então, se você tá ali com seu planejamento, valor X, Y, Z para isso, coloquem um pouquinho mais, porque o Guarani, ele acompanha o dólar. Então, o dólar subiu, o Guarani sobe também. Infelizmente, né, o real tá perdendo aí força, a gente sente isso, né, quem acompanha o canal, já viu outros vídeos, sabe que temos uma parte da nossa renda e boa parte em real. Então, as coisas estão difíceis, mas ainda assim, muitas coisas como itens básicos, né, energia, água e etc, acabam compensando, mas não criem essa ilusão. Eu acredito que foi-se o tempo, né, de que era tudo muito barato aqui, etc. A gente sempre fala isso para vocês como um alerta mesmo, né? Para de repente você vir para cá, ver que não era o que você estava esperando, se decepcionar e, né? Enfim. Então, tomem cuidado. Quer saber como tá o Guarani? Olha como tá o dólar. Não se iludam, tá bom? Mas como eu disse também, não é nada de outro mundo, não é nada que interfira muito nos gastos, né, do dia a dia ali. Então, o supermercado continua aparecendo com o Brasil, o valor muito próximo, convênio médico e etc. Acaba ali ficando tudo muito próximo, né, do que a gente já falou várias vezes. Mas o que acaba subindo ali também é valor de imóveis, é valor de carro, valor de aluguel. Acaba dando uma subida, né, porque os aluguéis e tal normalmente são em dólar ou em Guarani. Então, acaba dando uma subida ali no valor para quem ganha em real. Então, se atentem a isso, tá bom? Mas não desistam, vai dar tudo certo. Tenho certeza que se você vier para cá com vontade, se você vier para cá perseverar, vocês vão ter uma qualidade de vida maravilhosa. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Como eu disse lá no começo, algumas coisas a gente apanhou aí para poder aprender, outras a gente aprendeu observando, outras a gente já tinha pensado, então eu achei legal compartilhar, porque tem muita gente, graças ao criador aí em processo de mudança, muita gente entra em contato falando, eu vou mês que vem, eu vou em tal mês, tô me preparando, e gente, isso é muito legal. Eu lembro quando foi a nossa vez, que a gente tava lá na expectativa.
de vir e é muito legal. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão poder respirar ali aliviado, saber que tá num lugar melhor, que vai ter uma qualidade de vida melhor. E é isso, e conseguir usufruir tudo que esse país tão incrível tem a oferecer pra gente. Mas não esqueçam do planejamento, isso é muito importante, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.